Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o BH e hoje lhes trago uma lista com os 5 melhores jogos de Hack and Slash. Lembrando que esta lista é uma opinião própria, sendo baseada nos jogos que eu já joguei. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Hack and Slash, que significa corta e massacra, é um tipo de jogo que enfatiza o combate corpo a corpo. Originalmente tem suas raízes nas campanhas de RPG de mesa. Hack and Slash são aquelas campanhas que não têm um objetivo ou plot. Os jogadores batalham contra monstros em diversas batalhas seguidas. Em outras palavras, o gênero Hack and Slash são jogos beat 'em up, na maioria dos casos, já que Diablo também tem elementos dessa jogabilidade, a diferença é que aqui os personagens usam armas para derrotar uma imensidão de inimigos. Um gênero que em seu início tinha muitos elementos de beat 'em up, gerando bastante discussão sobre qual gênero pertenciam, e que ganhou uma nova cara nos jogos mais atuais, dando mais liberdade para os jogadores e em sua maioria, com jogabilidade frenética e cheia de combos. Darksiders. Darksiders é uma série de jogos de ação e aventura, desenvolvida pela Vigil Games e publicada pela THQ. O enredo da série é baseado nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, do último livro do Novo Testamento Bíblico, Apocalipse, o primeiro jogo sendo protagonizado por guerra, o segundo por morte, o terceiro pela fúria e o quarto por conflito, completando os 4 Cavaleiros do Apocalipse. No primeiro Darksiders o jogador controla a guerra, o primeiro dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Junto com o resto dos cavaleiros, seu trabalho é ser convocado à Terra quando a batalha final do Armagedon começar. Guerra não afiliado nem com o céu ou o inferno, tem como missão trazer ordem pela lei do Conselho das Chamas, cujo propósito é manter o equilíbrio entre as duas forças. Ele mantém um código de honra severo e irá batalhar contra qualquer obstáculo em seu caminho, fazendo todos que ele achar injusto perecer. Durante a história, Guerra é obrigado a ser acompanhado pelo Vigia, um guarda mandado pelo Conselho para vigiar e guiar Guerra em sua jornada. Por causa de seu trabalho, ele é, na verdade, cético e cínico sobre as ações de Guerra, assim como a sua raiva. Ele aprecia seu dever, e desfruta de machucar e mandar em Guerra, simplesmente porque ele pode. Guerra, mais tarde, usa a orientação de Samael, outrora um majestoso e temido demônio, agora aprisionado, que busca sua própria vingança contra o Destruidor, líder das forças vitoriosas na Terra. Muitos outros personagens tornam-se fundamentais para a trama geral, aparecendo várias vezes. Entre eles está Uriel, líder do Exército do Céu após seu primeiro líder, Abaddon, ser morto durante uma batalha. Agora abandonada na Terra, busca vingança sobre aqueles que ela acredita serem responsáveis. Outro personagem recorrente é Vulgrim, um demônio comerciante que fornece armas e habilidades para a guerra em trocas de almas. Finalmente, há Ultani, também conhecido como Martelo Negro, um dos antigos, que primeiro aparece hostilmente à guerra, mas então os dois se tornam amigos, primeiro após ajudar Guerra a entrar no covil do Griever, e então, fazer um revólver encantado para a guerra e reforjar a lâmina do Armageddon para ele. Guerra é um poderoso guerreiro com um forte senso de honra que não irá parar por nada antes de alcançar a vingança por ter sido traído. O Darksiders 2, apesar de seguir uma linha bastante semelhante à do seu antecessor, mostra uma grande evolução, tanto no combate, agora mais fluido, como nos gráficos, mais polidos que o do primeiro jogo. A série acrescentou neste novo jogo, elementos clássicos de um RPG eletrônico, no qual o personagem pode aumentar suas estatísticas ao adquirir pontos de experiência. Em Darksiders 3, os jogadores controlam Fari, irmã de Guerra e Morte, 2 dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Fari é descrita como a mais imprevisível e enigmática dos 4 Cavaleiros, utilizando de chicotes, espadas, adagas e magias em combate. Fúria pode assumir diferentes formas elementares que lhe dão acesso a novas armas e afetam a forma com a qual a personagem interage com o cenário. Os inimigos são mais fortes do que nos jogos anteriores, mas aparecem em menor número durante os encontros, de modo a tornar as batalhas mais 1 contra 1. Existem novos inimigos e alguns que retornaram dos jogos anteriores.
Os combates não são em arenas ou salas fechadas, pois há uma tentativa de tornar tudo dentro do cenário contextualizado e interconectado como outro RPGs de ação. O jogo se passa em um ambiente contínuo, onde a exploração desempenha um papel importante para ganhar almas e subir de nível com mais eficiência. Ao longo da campanha, Fari resolve simples quebra-cabeças e atravessa obstáculos de plataforma, alguns dos quais fazem uso de seu chicote. Castlevania: Lords of Shadow. Castlevania: Lords of Shadow não possui conexão direta com os outros títulos, pois trata-se de uma versão alternativa. Ele é um jogo de aventura que se passa num ambiente de fantasia na Europa mediterrânea durante a Idade Média. Foi desenvolvido pela Mercury Steam e Kojima Productions e lançado pela Konami em 5 de outubro de 2010 nos Estados Unidos. Hideo Kojima, famoso por dirigir a série de jogos Metal Gear Solid, participou da produção do título. O time de dubladores conta com o ator de televisão e teatro Patrick Stewart, que interpretou o personagem Zobek, narrador da história, enquanto Robert Carlile dubla o personagem principal, Gabriel Belmonte. Os atores Natasha Micelioni e Jason Isaacs também estão envolvidos na produção, dublando a esposa de Gabriel, Marie Belmonte e o vilão do jogo respectivamente. David Cox declarou que o projeto se trata de um reboot mais realístico da franquia e enfatizou que, mesmo não fazendo parte do enredo original, Lords of Shadow não o substitui. Lords of Shadow é um jogo de ação-aventura em terceira pessoa, no qual o jogador controla Gabriel Belmonte. O combate conta como arma principal um chicote corrente retrátil chamado de Combat Cross, cruz de combate. Os movimentos básicos consistem em ataques diretos, que são mais fortes e direcionados, e ataques de área, fracos mas capazes de atingir muitos alvos. Como nos títulos principais da série, o protagonista também pode utilizar armas secundárias, tais como facas, água benta e outros itens, que podem ser melhorados com o tempo. Além disso, as habilidades da cruz de combate podem ser combinadas num sistema novo da franquia, o sistema de Light Magic e Shadow Magic, magia de luz e magia das trevas, feitiços que regeneram vida e aumentam o dano de ataque, respectivamente. O chicote pode ser aprimorado, sendo usado também como ferramenta de escalada e objeto de defesa. Os desenvolvedores tentaram alcançar novos públicos, distanciando Lords of Shadow dos jogos precedentes de Castlevania, mas mantiveram alguns elementos clássicos para não alienarem os antigos fãs. O cenário apresenta vampiros e lobisomens, icônicos da série, e trolls, aranhas gigantes e duendes são adicionados como novidades. Oponentes derrotados oferecem pontos de experiência, que podem ser utilizados na compra de combos ou de melhoramentos de habilidades. Quando o jogador derrota os chefões da trama central, eles recebem relíquias, que concedem habilidades especiais e ajudam em outros desafios do jogo. God of War. God of War é uma série de jogos eletrônicos de ação-aventura criada por David Jaffe da Santa Monica Studio, da Sony. Iniciada em 2005 no console PlayStation 2, tornou-se carro-chefe para a marca PlayStation, consistindo em 8 jogos em várias plataformas, com um nono atualmente em desenvolvimento. Baseada em distintas mitologias, a história segue Kratos, um guerreiro espartano que foi levado a matar sua família por seu antigo mestre, o deus da guerra Ares. Isso desencadeia uma série de eventos que levam a guerras com os panteões mitológicos. A era da mitologia grega da série mostra Kratos seguindo um caminho de vingança devido às maquinações dos deuses do Olimpo, enquanto a era da mitologia nórdica, que apresenta seu filho Atreus como protagonista secundário, mostra um Kratos mais velho em um caminho de redenção, o que inadvertidamente coloca os dois em conflito com os deuses nórdicos. A Santa Mônica desenvolveu todos os títulos principais, enquanto a Red Hat Down e Javaground desenvolveram os 3 jogos paralelos. A Sony Interactive Entertainment publicou todos os jogos, exceto o título de telefone celular, que foi publicado pela Sony Pictures Digital. Os primeiros 7 jogos constituem a era grega da franquia.
God of War 2005, God of War 2 2007 e God of War 3 2010 compõem sua trilogia principal. Os dois primeiros foram lançados no PS2 e o terceiro no PlayStation 3. Uma pré-sequência, Ascension 2013, também foi lançada para PS3. Outros jogos incluem Chains of Olympus 2008 e Ghost of Sparta 2010 para PSP e Betrayal 2007 para telefones celulares que suportam a plataforma Java Micro Edition. A era nórdica começou com o título de 2018, também intitulado God of War e lançado inicialmente para PlayStation 4. Foi acompanhado por uma pequena pré-sequência, A Call from the Wilds 2018, um jogo baseado em texto através do Facebook Messenger. Uma sequência, Ragnarok, está em desenvolvimento e prevista para ser lançada em 2022 para PS4 e PlayStation 5. Os jogos da série foram aclamados como alguns dos melhores jogos de ação de todos os tempos. A franquia recebeu diversos prêmios, incluindo vários reconhecimentos de jogo do ano para os títulos de 2005 e 2018. Alguns jogos também foram remasterizados para plataformas mais recentes da PlayStation. Até novembro de 2020, a franquia vendeu mais de 51 milhões de unidades em todo o mundo. As fortes vendas e o suporte da série levaram à expansão da franquia para outras mídias, como 3 séries de quadrinhos e 3 romances. Uma adaptação cinematográfica do título original estava em desenvolvimento, mas acabou sendo cancelada. Dentre as mercadorias, incluem artes, roupas, brinquedos e réplicas de adereços, bem como trilhas sonoras de jogos, incluindo um álbum de heavy metal, intitulado Blood Metal 2010, que apresenta músicas originais de várias bandas inspiradas na franquia. Dante Inferno. Dante's Inferno é um jogo eletrônico do gênero Hack and Slash. O jogo foi desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela Electronic Arts para Xbox 360 e PlayStation 3. Em julho de 2018 foi anunciado pela Microsoft como um jogo retro-compatível para Xbox One. O enredo do jogo gira em torno do inferno de Dante Alighieri na Divina Comédia e compartilha muitas semelhanças com o poema épico. No jogo, Dante é um guerreiro das Cruzadas, uma adaptação do original, que acaba sendo atingido mortalmente durante uma batalha. Ele então se encontra com a própria morte, que tenta buscá-lo, entretanto, Dante consegue destruí-la e toma sua foice. Ele segue sua jornada em busca de sua amada Beatrice, e é revelado que ela foi sequestrada e se encontra no inferno. Assim, ele parte para reivindicar a alma de sua amada das mãos de Lúcifer. Então, o guerreiro consegue abrir os portões do inferno e adentrá-lo, e se encontra com Virgil, um poeta latino que promete orientá-lo durante sua jornada. Enquanto atravessa os círculos do inferno e enfrenta monstros, muitos deles adaptações do livro o qual serviu de inspiração do jogo, para no fim acabar tendo que confrontar seus pais e o pecado que eles cometeram. Eventualmente, Beatrice revela que ela decidiu se aliar a Lúcifer por vontade própria, mas Dante consegue convencê-la a se purificar novamente. Por fim, Dante enfrenta o próprio diabo, que revela que iria usar a alma pura de Beatrice para adentrar o paraíso e conquistá-lo, mas Dante consegue enfrentá-lo e derrotá-lo. Antes de dar o golpe final, o diabo lembra a Dante que ele foi morto durante suas batalhas no mundo dos vivos, e que ele não poderá escapar do inferno. Dante, então, clama pela ajuda das almas que ele ajudou durante sua jornada, e seus pecados são perdoados. O jogo termina com Dante no paraíso, dizendo: "Eu não estou vivo, e eu não estou morto, pois apesar de ter sido ferido mortalmente, a morte em si não pôde encaminhá-lo a seu destino." Metal Gear Rising: Revengeance. Metal Gear Rising: Revengeance é um jogo eletrônico produzido pela Platinum Games, dirigido por Kenji Saito e editado pela Konami para PlayStation 3 e Xbox 360 em fevereiro de 2013, e para Microsoft Windows em janeiro de 2014. Em setembro de 2012, sem explicar razões, a Konami anunciou que Metal Gear Rising: Revengeance é um exclusivo PlayStation 3 no Japão. O jogo foi originalmente anunciado e desenvolvido pela Kojima Productions com o nome de Metal Gear Solid,
Rising, um jogo de ação onde os eventos se passavam entre as histórias de Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty e Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Em dezembro de 2011, foi anunciado que o jogo tinha novo nome e que iria ser desenvolvido pela Platinum Games. Segundo Kojima, Metal Gear Rising: Revengeance não faz oficialmente parte da série Metal Gear Solid. O cenário do jogo foi mudado de forma em que alguns eventos aconteceram e outros não, como um universo paralelo, a fim de permitir à equipe da Platinum Games uma maior liberdade na produção. No entanto, a Kojima Productions foi responsável pelo argumento e pelo design dos personagens. A história é um spin-off da série Metal Gear, com um enredo único que se passa 4 anos depois dos eventos de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, e foca-se no ciborgue ninja de nome Raiden, numa luta contra a autoproclamada empresa militar privada envolvida em atividades terroristas, a Desperado Enterprise. Metal Gear Rising: Revengeance foi bem recebido pelos críticos, apesar de inicialmente algumas reações mais negativas devido ao envolvimento da Platinum Games. O jogo foi elogiado pelo sistema de corte e pelo uso de elementos da série Metal Gear, apesar de ser um jogo de ação. No entanto, foi criticado pela sua câmara e pela curta longevidade da história. Em 2017, a versão do Xbox 360 se tornou retrocompatível e pode ser jogado no Xbox One. E para você, quais seus jogos preferidos deste gênero? Me diga nos comentários. Bom pessoal, isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. Isso ajuda o canal e me motiva a trazer mais vídeos sobre games. Até a próxima!